Olá, graça e paz. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Ministério de Ensino da Casa de Oração. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6 da apostila de Esdras e Neemias, que nós estamos estudando, da editora Cristã Evangélica. Eu já quero aproveitar para agradecer à editora por permitir que a gente gravasse essas aulas e transmitisse de forma online, né? Então, em nome do Ministério, fica aqui o nosso muito obrigado. Se você não acompanhou as últimas aulas, eu peço que você pause esse vídeo, assista os anteriores, para você se inteirar mais no assunto e aproveitar melhor essa aula. Nós vamos continuar a história, né? Essa aula abrange o capítulo 5 e o capítulo 6 do livro de Esdras. Então, se você está com a sua apostilinha, já abre na lição número 6, e se você está com a sua Bíblia na mão, abre aí no capítulo 5, que nós vamos fazer um panorama por ele. Só para a gente não entrar diretamente aqui no capítulo 5 e pode ser que a gente fique um pouco perdido, vamos relembrar o capítulo 4, que é quando Zorobabel ele chega a Jerusalém e começa a lançar os fundamentos do templo, e os seus inimigos ali, os samaritanos e outros povos que não professavam a mesma fé, eles começam a tentar impedir, né? E no final do capítulo nós vemos que eles conseguem impedir. Então o capítulo 4, o interesse de Esdras no capítulo 4 é mostrar ali as diversas tentativas dos samaritanos e de outros povos, dos inimigos dos hebreus, de interromperem a obra, né? E o capítulo 5 ele já começa diferente, né? O capítulo 4 ele termina com a obra embargada pelo rei, e o capítulo 5 a gente volta a essa obra, né? Depois de mais ou menos 15 anos, com a vinda dos profetas. Então, se você está com a sua Bíblia aí, abre por favor no capítulo 5. Nós vamos fazer um simples esboço aqui antes de entrar nos pontos da apostila, tá bom? Então vamos lá, o capítulo 5, no verso 1 e 2, nós temos ali os profetas aparecendo pela primeira vez aí, né? No livro de Esdras, Ageu e Zacarias. Ageu é o primeiro profeta pós-exílio, né? Que aparece. Então, depois do exílio, Deus levanta Ageu, que os historiadores, né, se dividem entre Ageu ter mais de 80 anos e ser um dos que viram o primeiro templo, e outros que dizem que Ageu possivelmente nasceu ali, era contemporâneo de Daniel já no exílio. Mas a tradição judaica nos sugere que Ageu era um homem mais de idade, né? Com 85, 86 anos por aí. E nós não sabemos nada, né, sobre a vida dele, não sabemos pais, quem são os pais, de onde ele veio, né? E nós só sabemos o que ele mesmo escreve no seu livro. E a sua primeira profecia de Ageu é direcionada a Zorobabel, que era o líder ali dos hebreus na construção do templo, né, para encorajar ele a voltar àquela obra depois de vários anos, né? Então, eles lançam os alicerces, param a obra, então eu imagino que tenha ficado tudo entulhado ali, né? E Ageu já, na sua primeira profecia direcionada a ele, encoraja ele a voltar àquela obra, né? E nós falamos disso no final da aula passada, que a profecia ela é dura, né? O próprio Deus fala: não é hora mais de vocês ficarem cuidando só das suas coisas e deixarem minha obra de lado. Então, são palavras duras, mas que levaram o povo à ação. E mediante a pregação de Ageu e também de Zacarias, a obra volta ativa depois de mais ou menos 15 anos que ela estava parada. Seguindo do verso 3 ao verso 5, nós temos ali o governador ali da região, Tatenai, que ao ficar sabendo que eles estavam voltando, né, a construção do templo, ele cumpre seu papel, vai até eles investigar quem tinha autorizado eles de continuar a construção. Aqui muitos entendem que Tatenai era mais um dos inimigos tentando impedir. Mas se a gente for pensar, Tatenai era o governador, ele tinha que ter ciência do que estava acontecendo, né? Então ele estava apenas cumprindo seu papel, não exercendo um papel ali de inimigo da construção. Do verso 6 ao verso 17, nós temos ali a carta de Tatenai, direcionada ao rei Dario, contando o que estava acontecendo, para ver se ele permitia que continuassem a obra ou não. E aí no capítulo 6, no verso 1 ao 5,
Dario, ele faz uma busca ali na sua biblioteca para procurar o decreto do rei Ciro, que foi dito por Zorobabel que eles teriam direito de construir, e é encontrado. Do verso 6 ao verso 12, nós temos o decreto do rei Dario. E aí eu quero discorrer mais alguns versículos aqui e alguns trechinhos dos versículos. No verso 7, tem um trecho que diz assim: de modo algum interrompais a obra desta casa de Deus. Então aqui já o rei Dario já está dando a sua sentença. O verso 8, um trecho dele diz assim: da tesouraria real, isto é, dos tributos provenientes da província do Eufrates Oeste, se pague pontualmente toda a despesa destes homens, para que não haja qualquer paralisação no bom desenvolvimento da obra. Então aqui nós temos uma informação importante, que todo o custo da obra ele foi pago pela tesouraria real, né? Foi o próprio rei que pagou para a construção, juntamente com aquelas coisas que os judeus trouxeram da Babilônia. Versículo 9. E mais, entregai aos sacerdotes de Jerusalém todos os dias, sem falta, tudo o que lhe disserem que precisam. Verso 12. Assim eu, Dario, determinei que seja, portanto, tudo executado à risca. Era comum na época também, aqui também muitas pessoas se confundem achando que o rei Dario também havia se convertido, né, à religião judaica, mas não, era muito comum que o rei, né, os reis, eles patrocinassem, né, a construção de vários templos para várias religiões, pensando no seu benefício. Ele também deixa aqui escrito durante o seu decreto que para que os judeus orassem pela família dele. Então não é que ele havia se convertido, né? Isso a gente não sabe, né? Mas o texto não deixa claro se ele havia se convertido ou não, porque era costume eles ajudarem na construção de outros templos, buscando o benefício dos deuses dos outros povos também. Do verso 13 ao verso 18, ali já conta o término da obra do templo após todo esse tempo que ficou parado. E aí também nos conta que Tatenai, ele coopera, né, como o rei havia determinado. Então, nós vemos ali que Tatenai estava apenas cumprindo a sua função na sociedade da época. Do 19 ao 22 nós temos a Páscoa. Né? A Páscoa, depois de muitos anos, ela volta a ser celebrada no templo, que era muito importante para o povo hebreu. Então vamos entrar na apostila, no primeiro tema, que é a liderança que sabe o que deve ser feito. A liderança ali de Zorobabel. A construção, vejam só, ela volta ativa 23 dias depois da profecia de Ageu. Então é muito rápido, né? Ageu, ele recebe a palavra de Deus. E o ministério de Ageu é muito curto, né? Meses que dura de profecia, a gente não ouve mais falar dele. E ele só aparece na Bíblia aqui no livro dele mesmo e no livro de Esdras, nesse capítulo. Então, 23 dias após o primeiro encorajamento de Ageu, Zorobabel já põe o povo para trabalhar. Né? Então, nós percebemos aqui a prontidão de Zorobabel a atender o chamado do Senhor para a obra que ele tinha começado. Também a gente percebe uma coisa que é de muita importância para os nossos dias, que o que leva Zorobabel à ação é a palavra de Deus. Né? Quando Ageu ele traz a profecia, que é a palavra de Deus, aí sim Zorobabel ele volta à ação, né? Então, trazendo para os nossos dias, o que deve nos levar à ação é a própria palavra de Deus, nos encorajando e nos direcionando principalmente. O segundo ponto que o autor aqui da nossa apostila traz é a liderança que persegue seus alvos esperando em Deus. E aqui nós, principalmente no capítulo 4, né, descreve de forma mais bem completa as dificuldades que o Zorobabel encontrou, né, ali no começo da sua tentativa de construção. E aqui no capítulo 5 não aparecem mais essas dificuldades, né? Porque aquele é encorajado, o próprio Deus levanta um profeta para que ele volte a agir. Talvez ele estivesse também desanimado, como nós vemos no começo do capítulo 4.
que era uma das tentativas do povo samaritano de desestimular, de colocar o povo para baixo. Possivelmente também Zorobabel foi atingido por isso. E aí Deus se utiliza de um dos seus profetas para que ele volte, né, a fazer o que Deus gostaria que ele fizesse. E nós temos um versículo muito interessante, que é o 14. Eu quero ler com vocês, que diz assim que ele foi encorajado pela pregação da palavra de Deus. Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e prosperar, encorajados pela pregação dos profetas. E mais uma vez nós vemos o poder da palavra em ação, né? Da pregação, da profecia, que é a palavra de Deus em ação. Né? Ele tinha funções a cumprir no plano de Deus, ele era uma peça importante no plano, que foi liderar a volta do povo para Jerusalém, e através da pregação da palavra em ação, da profecia, ele consegue continuar ali o chamado e cumprir, principalmente. O terceiro ponto é a liderança que consegue concluir os seus projetos. E vejam que demorou 20 anos aproximadamente, do começo ali da construção, dos alicerces até o término. E mesmo assim, com o mesmo líder, né, com Zorobabel e Jesua, eles não desanimaram, sim, no meio do caminho. É possível também nos nossos projetos a gente desanimar no meio do caminho, mas que a gente encontre sempre na palavra de Deus a coragem necessária para construir. Mesmo que demore, mesmo que seja difícil, que a gente não pare, que a gente conclua. Né? E aqui a gente tem uma lição importante, que a fé e o trabalho, eles devem caminhar juntos, né? Não separados. Não basta só ter fé ou não basta só o trabalho. Né? E também ouvidos atentos ao direcionamento de Deus. O quarto ponto que ele separa para a gente é a celebração da Páscoa, né? Que era uma festa muito importante para o povo hebreu, e eles estavam, né, longe do templo há muitos anos, sem um lugar para celebrar, sem um lugar para oferecer os seus sacrifícios. E aí eles fazem, né, a dedicação ao templo, oferecem sacrifícios, né, muito menores do que o do primeiro templo, né, é verdade. O templo era muito menor, era menos luxuoso que o primeiro, mas Ageu, ele em uma das suas profecias, ele diz que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, né? Porque naquela casa em que Cristo iria definitivamente pisar, né? Não na primeira, por conta disso. Então, os sacrifícios foram feitos em menores quantidades, mas com a mesma devoção. Esses são os pontos que o autor da apostila ele separa para a gente conversar um pouco. Né? E antes de encerrar, só queria, para deixar mais claro, as profecias de Ageu e de Zacarias, né, que são personagens muito importantes, e livros curtos também é bom que você leia, para você também ir encaixando as peças aqui desse quebra-cabeça, que é o livro de Esdras e Neemias. Então Ageu ele traz 4 profecias, né, 4 mensagens. A primeira é de repreensão ao povo, né, porque o povo estava construindo as suas próprias casas e abandonaram o templo. A segunda profecia é encorajando Zorobabel. A terceira é uma condenação aos sacerdotes que não se purificaram para o templo. E a quarta é a promessa de Zorobabel que um dia o Messias governaria em glória. Aí, Zacarias também é um livro um pouco mais complexo, né? Ele tem 8 visões, algumas escatológicas, bastante profecias a respeito do Messias, que de fato, né, era algo que encorajava aquele povo a continuar, mesmo exilados, mesmo longe do templo, mesmo perdendo muitos parentes ali por conta do exílio, mas que eles deveriam manter a esperança que o Messias um dia viria, e veio, né? Então eu encerro por aqui. Até sexta-feira, na nossa live, nós vamos continuar conversando a respeito dessa aula. Deus abençoe. Até mais.